Olá, alunos! Aqui é a professora Renata. Nós vamos dar continuidade à nossa aula de matrizes, sendo essa a nossa segunda aula. Então, nós já aprendemos que as matrizes são uma espécie de tabela em que cada campo guarda uma informação específica. A gente aprendeu também a ler qual que é o endereço de cada um desses campos. E agora a gente vai aprender a escrever uma matriz de forma genérica e, seguindo daí, montá-la a partir de uma lei de formação. Quando eu falo de escrever a matriz de uma forma genérica, eu estou falando que no lugar dos números vão aparecer, na verdade, apenas informações indicando que existem elementos e qual que é a localização desse elemento, qual é a sua linha e qual é a sua coluna. Então, aqui a gente tem a matriz A, está aqui com os elementos 5, 12, 3, 8, 7 e 4. E temos a matriz genérica da matriz A, onde eu sei que ela é composta por elementos Azinho, visto que ela é uma matriz A, e que esse primeiro elemento está localizado na linha 1, na coluna 1. Então, esse primeiro elemento, o A1, ele está representando o que seria o elemento 5. Então, eu vou colocar aqui no ladinho, a gente já aprendeu a fazer isso, que esse elemento é, na verdade, o elemento 5. Bom, então, se eu quiser, por exemplo, falar do elemento que está na linha 2, na coluna 2, eu estou falando do elemento 7. Se eu quiser falar do elemento que está na linha 2, sempre linha primeiro, coluna 3, eu estou falando do último elemento, que é o elemento 4. E assim por diante. Então, eu vou ter ali a representação genérica da minha matriz A. E aqui eu consigo identificar todos os elementos dessa minha matriz. Mas e se eu quiser falar de uma matriz sem saber como é que ela é numericamente? Se eu quiser representá-la apenas de forma genérica, como que eu vou fazer isso? Então, vamos lá. Eu quero fazer esse exemplo aqui. Represente uma matriz genérica de ordem 2 por 2. Isso é uma das informações mais importantes que eu vou ter. Qual é a ordem dessa matriz? No caso, uma matriz 2 por 2. Por que essa informação é tão importante? Porque é a partir dela que eu começo a montar minha matriz genérica. Então, eu preciso de um nome. Como a primeira matriz era A, vou chamar essa matriz aqui de matriz B. Se ela é uma matriz B, eu vou ter que abrir aqui, então, os colchetes para começar. E vou observar a ordem dela. Então, ela vai ter que ter duas linhas e duas colunas. Não vou fechar por enquanto, não. Vou guardar esse espaço. A matriz B, ela vai ter dentro dela elementos Bzinho, porque representam os elementos dessa matriz. Então, para cada linha e coluna, eu vou ter que ter um elemento Bzinho. Então, aqui eu vou ter um Bzinho, aqui eu vou ter outro, aqui eu vou ter outro, e aqui eu vou ter outro. Ótimo! Duas linhas e duas colunas. Vai ficar faltando agora eu conseguir identificar qual que é a localização, o endereço desses meus elementos B. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar qual que é a linha que esse B está e qual que é a coluna dele. Então, esse primeiro B está na linha 1, coluna 1. Esse daqui, ele continua na linha 1, mas agora está na coluna 2. Esse daqui está na linha 2, coluna 1. A ordem é importantíssima. Esse está na linha 2, coluna 2. Pronto, montei uma matriz genérica B de ordem 2 por 2. Agora é a sua vez de tentar. Dá um pause no vídeo e tente construir uma matriz de ordem 3 por 1. Aguardo vocês aqui. Já construiu? Vamos fazer juntos então. Vou chamar dessa vez essa matriz de matriz C. Vou dizer, então, a ordem dessa matriz. Olha, ela é 3 por 1. Então, ela vai ter que ter 3 linhas e uma coluna.
todos os elementos dela vão ser elementos Czinho. E vai ficar faltando aqui agora eu colocar qual que é a localização, o endereço desses elementos. Esse está na linha 1, coluna 1. Esse está na linha 2, coluna 1. Esse está na linha 3, coluna 1. Acertaram? Espero que sim. Bom, agora que sabemos construir matrizes de forma genérica, a gente vai aprender a usar essa forma para construir uma lei de formação. Vamos mudar aqui um pouquinho, não vamos fazer uma matriz tão grande, vamos fazer uma matriz 3 por 2. Ok, primeira coisa que eu preciso fazer para construir uma matriz usando a sua lei de formação é construí-la de forma genérica. Vamos começar a fazer isso aqui então. Eu vou ter uma matriz que eu vou chamar de D e vou começar a montar. Ela deve ter 3 linhas e 2 colunas, formadas por elementos Dzinho. Vamos agora colocar os endereços dos nossos elementos. Então, esse está na linha 1, coluna 1. Esse está na linha 1, coluna 2. Esse está na linha 2, coluna 1. Esse está na linha 2, coluna 2. Aqui eu tenho linha 3, coluna 1. E aqui, linha 3, coluna 2. Ótimo, eu já tenho a matriz genérica do D. Eu preciso agora usar a minha lei de formação para determinar que elementos que sejam esses. Vamos dar uma olhada na minha lei de formação. Eu tenho aqui AIJ é igual a I mais J. Mas que confusão de letra é essa, professora? Eu não faço ideia do que está escrito aí. Nada demais. Está falando que para um elementozinho A qualquer, que está na linha I e na coluna J, o que eu tenho que fazer para determiná-lo é somar a linha com a coluna. Então, vamos transferir esse para o nosso elemento aqui, ó. Se a gente tivesse, então, 1, T, I, J, confere lá que é a nossa lei de formação, ó, que é igual a I, que é a linha, mais J, que está no lugar da coluna. Então, meu primeiro elemento, D, 1, observa que ele tem a mesma estrutura? Então, o que eu vou fazer? No lugar do I, quem está representando? O 1, então vou colocar 1 aqui. No lugar do J, quem está representando o 1? Então, vou colocar 1 aqui. Então, o elemento que está na posição 1, na verdade, é o elemento de número 2, ou seja, o elemento de número 2, vai ocupar essa posição. Vamos fazer de novo agora com o segundo elemento. Então, agora eu quero fazer com este aqui, por exemplo. Então, eu vou ter o D, 2, 1. Quem está no lugar do I? Ah, é o 2. Quem está no lugar do J? Ah, é o 1. Então, eu vou somar os dois e eu vou ter aqui 3. Significa que nesta posição eu vou ter o elemento de número 3. E vou continuar, então, com os meus cálculos. Então, no D, 3, 1, vou ter no lugar da linha o 3, no lugar da coluna, o 1, que vai me dar 4. Então, aqui eu tenho elemento de número 4. E para os demais elementos, a gente continua fazendo, obedecendo a lei da linha e da coluna. Então, para o D, 1, 2, eu vou ter que a linha vale 1 no lugar do I e que o J agora vale 2, o que me dá
3. Para o D, 2, 2, eu vou ter que a linha vale 2 e a coluna vale 2, que me dá 4. E para o D, 3, 2, vou ter que a linha vale 3 e a coluna vale 2, o que me dá 5. Então, aqui, no lugar desse elemento, como nosso primeiro cálculo, 3. No lugar deste elemento, 4. E no lugar deste elemento, 5. E como ficaria, então, a nossa matriz, agora numérica? Então, eu vou ter uma matriz D, cujos elementos são 2, 3, 4, 3, 4, 5. Essa é uma matriz 3 por 2. Professora, nós vamos sempre somar em linha com a coluna? Não, vai depender do que for nos dado na lei de formação. Eu posso ter uma lei de formação, por exemplo, igual a I vezes o J. Nesse caso, eu tenho que multiplicar o que está na linha e o que está na coluna. Então, meu elemento 1, por exemplo, seria 1 vezes 1, que daria 1. E aí sim eu tenho que ver, eu posso ter uma outra lei de formação, A e J, no qual eu teria 2 vezes o I menos o J. E aí eu vou ter que fazer o cálculo para essa nova lei. E assim por diante. Desde que eu obedeça às regras, eu consigo formar a minha matriz numericamente. É isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima.